puerperal, se ela estava ainda sob influência do estado puerperal, se ficar caracterizado isso no processo, por exemplo, essa mãe responderá por infanticídio. Agora, se ela não estava sob influência do estado puerperal, aí é homicídio, certo? Tranquilo? Beleza? Alguns cuidados com o crime de infanticídio. Lembrando da lógica da FGV. A FGV gosta de confundir, tá? Então, aqui no infanticídio, primeiro, não confundir com o aborto, tá? Aborto, eliminação da vida humana intrauterina. Qual que é o marco aqui, gente? O início do parto. O início do parto, tá? A eliminação da vida humana antes do início do parto, nós estamos num contexto de vida humana intrauterina. Então, nós temos o crime de aborto. Agora, a eliminação da vida humana após o início do parto, de duas uma. Ou eu tenho homicídio ou infanticídio, se presentes essas circunstâncias especiais. Mãe matando o próprio filho durante o parto ou logo após, por influência do estado puerperal. Certo? Tranquilo? Beleza? Cuidado aqui também, gente, no infanticídio, tá? Que a FGV costuma mesclar a questão de infanticídio com parte geral. Então, cuidado com o erro sobre a pessoa, lá do artigo 20, parágrafo 3º. Como assim? Imaginem que essa mãe está lá na maternidade, tá? Acabou de ter o filho está lá no berçário junto com outras crianças, tá? E ela vai lá, sob influência do estado puerperal, e mata o filho de outra mãe que estava ali também no berçário. Ou seja, ela confundiu. Ela achou que estava matando o próprio filho, mas matou uma outra criança, filho de uma outra mãe que estava lá. Pergunto, essa mãe vai responder por infanticídio ou por homicídio? Tá? Ela matou o filho errado, ela acreditava que o filho era dela, mas não era, ela errou, ela agiu sobre erro sobre a pessoa. Nesse caso aqui, nós vamos aplicar a regrinha do 20, parágrafo 3º, e vamos partir da premissa que ela tivesse matado o próprio filho, o filho dela de verdade. Tá? Então, essa mãe que agiu sobre erro sobre pessoa, ela vai responder por infanticídio, certo? Tranquilo? Concurso de pessoas, tá? Essas circunstâncias aqui do infanticídio são elementares, subjetivas, tá? Então, elas se comunicam lá nos termos do artigo 30 do Código Penal. Então, digamos lá que essa mãe foi auxiliada pelo pai dessa criança, por exemplo, tá? E aí, o pai que auxiliou, esse terceiro que auxiliou essa mãe, tendo consciência da influência do estado puerperal, esse terceiro, esse pai, vai responder por homicídio ou por infanticídio? Cuidado, que isso já cai na tua prova. Vai responder por infanticídio também, porque nós estamos diante de elementares subjetivas, se comunicam lá nos termos do artigo 30 do Código Penal. E cuidado com a agravante de crime praticado contra descendente. Tá? Então, por exemplo, essa mãe que cometeu um infanticídio, tá? Pode ser aplicada a ela a agravante de ter praticado o crime contra descendente? Não, sob pena de bis in idem, tá? Que o fato de ter praticado o crime contra descendente já integra, tá, o tipo penal do infanticídio. Tá? Então, reconhecer essa agravante seria incorrer em bis in idem. Tá? Então, tudo isso já caiu na prova. Tá? Olhem só essa questão aqui que caiu no 6º exame de ordem, por isso que eu trouxe aqui, por uma questão aí de pegadinha. Olhem só, grávida de 9 meses, Maria se desespera e, visando evitar o nascimento de seu filho, toma um comprimido contendo um complexo vitamínico, achando equivocadamente tratar-se de uma pílula abortiva. E, ao entrar em trabalho de parto, tá? Então, olha só, ao entrar em trabalho de parto, então vejam, o parto aqui já teve início. Poucos minutos depois, Maria dá à luz a um bebê saudável, então a criança, inclusive, nasceu. Todavia, Maria, sob a influência do estado puerperal, lança a criança pela janela do hospital, causando-lhe o óbito. E aí, tá? Qual que é o cuidado? Em relação ao aborto,
não houve aborto, porque o filho nasceu com vida. E, além disso, tá, o meio era absolutamente ineficaz, tá, não tinha eficácia abortiva nenhuma. Então, em relação ao aborto, nós temos crime impossível. Tá? Então, a questão que fala em aborto, você pode, tá, eliminar. Então, aqui, ó, a letra B, que fala em aborto tentado, você já elimina. Tá? A letra D, que fala em aborto tentado, você já elimina. Tá? E aí você ficaria entre homicídio qualificado e infanticídio. Tá? Só pode ser infanticídio porque presentes os elementos especializantes. Né? Presentes os elementos do 123. Mãe matando o próprio filho por influência do estado puerperal, nesse caso, logo após o parto. Então, letra C, certo?